Quero convidar a igreja a tomar o seu assento. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que fala a respeito de confiar e perseverar. No ano passado, eu e a Fer passamos um processo bastante delicado em nossas vidas. E uma das coisas que Deus nos mostrou durante essa fase delicada foi essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Por muitas vezes na minha caminhada cristã, eu entendi fé como simplesmente acreditar em algo que não se vê. Amém? A palavra de Deus diz isso. Fé é crer nas coisas que não se veem. Mas existe uma continuidade no texto que diz, é a prova daquilo que se espera. E o engraçado é que, quando falamos de a prova daquilo que se espera, na nossa linguagem, prova, ela pode ter dois sentidos. Ela pode ter dois significados. Você pode provar algo para perceber se é bom, se é gostoso. Uma fatia de pizza, você prova para ver se aquilo é bom, se é gostoso. Ou você pode provar no sentido de passar em uma prova, no sentido de ser aprovado, de fazer um exame a fim de testar o seu conhecimento. É engraçado porque quando eu leio o texto eu percebo as duas aplicações nele. Porque ninguém tem fé naquilo que não se vê, sem ter a esperança da concretização daquilo, da realização daquilo. Ou seja, se você tem fé naquilo que não se vê, você vai precisar provar, você vai precisar experimentar aquilo que você não via. E dentro desse mesmo processo, também existe a condição de você estar pronto para receber aquilo que se espera. E aí entram as provas da fé. O interessante é que a prova da fé, ela vem para formar em nós um caráter apto a receber aquilo que esperamos, a receber aquilo que desejamos da parte de Deus. Se Deus não encontrar em mim, não encontrar em você, um caráter correto, um caráter alinhado com Ele, a fim de que você receba as coisas que você espera, irmãos, você jamais vai receber. Deus, Ele jamais vai entregar algo em nossas mãos sem que nós estejamos prontos, sem que nós estejamos preparados para receber. O mais interessante é que o fato de você estar preparado depende de um fundamento de fé. Depende de você simplesmente acreditar em algo que não se vê. E eu confesso para vocês que muito tempo na minha vida, eu despejei a minha fé diante do Senhor, desejando alguns resultados. Desejando muitas vezes alguns bens, desejando muitas vezes resultados financeiros, resultados de relacionamento, resultados em que aquilo me faria bem, no meu entendimento. Dentro da minha concepção de vida, aquilo me traria algo bom. E normalmente quando nós desejamos algo bom, quando nós precisamos conquistar algo, nós temos a predisposição como cristãos de alinhar a nossa fé ou de direcionar a nossa fé para aquilo que estamos conquistando. Eu não sei, mas podia acender uma luzinha só? Tá muito escuro aqui, eu não consigo olhar a face de ninguém. Obrigado. Então, hoje, o tema da mensagem é a respeito de caráter aprovado. Ter um caráter aprovado. Estava comentando com a Júlia ali atrás, continuando a saga da sabedoria. Está virando filme do Jurassic Park isso já. Sabedoria, estamos falando só sobre sabedoria. Mas é de Deus. Hebreus 10, a partir do versículo 36, diz assim: Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Ou seja,
Esse texto está nos dizendo que nós necessitamos de perseverança a fim de que consigamos alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas pela fé. Eu e você precisamos conquistar a plenitude da graça de Deus em nossas vidas através da fé. Hebreus 11, do 1 ao 6, isso eu vou ter que acompanhar no telão, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Existem algumas versões que estão ao contrário, mas diz praticamente a mesma coisa. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Perceba que Deus aprovou, amém? Ele precisou passar por uma aprovação de uma oferta. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, portanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Acho que é até aqui, né? Por aí, tá bom. Não, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagram a ele. Irmãos, a base da fé, a principal base da fé de um cristão é crer que ele existe. Ponto. A base da sua fé, o que vai fazer a sua fé se desenvolver é crer que Deus existe. Uma vez que você crê que Deus existe, a sua fé vai começar a se desenvolver. Ela vai começar a ser evoluída, ela vai começar a ser aumentada em você. E isso nós vamos ver no próximo texto, que diz a respeito de o que devemos acrescentar à nossa fé. Que está em 2 Pedro 1, do 1 ao 11. Para que a gente possa entender algumas coisinhas. Eu vou embasar já no começo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, é um discípulo de Jesus falando de uma fé igualmente valiosa à de Cristo. Continua. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Sabedoria. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Irmãos, a tua fé precisa pedir a Deus algo que seja relacionado com a sua sabedoria e a piedade? Não. A sua fé, o seu divino poder concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, uma vez que você crê em Deus, as suas necessidades e aquilo que você precisa para ser uma pessoa piedosa já está à sua disposição. Vamos continuar. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, lembra da mensagem passada? Todo o vosso esforço, vendendo tudo que você tem para encontrar o seu tesouro, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança.
E a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é a prova que eu e você precisamos passar, a fim de que a nossa fé seja igualmente valiosa como a de Cristo? A prova que traz o resultado de necessidades e daquilo que precisamos para a piedade? Não. É a prova para que nós acrescentemos à nossa fé todos esses itens de caráter: virtude, domínio próprio, perseverança, quais outros lá? Volta lá para nós. Fraternidade, piedade, amor, domínio próprio, conhecimento. Irmãos, a nossa fé vai ser provada para que todas essas características sejam desenvolvidas e acrescentadas à fé, tornando a nossa fé maior. A sua fé, ela não é desenvolvida quando você estabelece uma meta, um plano, coloca isso diante de Deus como um resultado para si próprio e alcança. Não é dessa fé que a palavra de Deus está falando. A fé que é igualmente valiosa e a fé que será reconhecida por Deus em nós, quando chegarmos diante da presença dele, é essa fé acrescentada de todas essas virtudes. Então, quando você passa alguns momentos na sua vida, você precisa entender e compreender o que é que Deus está querendo desenvolver na sua vida de caráter, para que você consiga receber tudo o que necessita. O seu resultado de fé não vem pelo alvo que você está traçando. O seu resultado de fé vem pelo desenvolvimento do seu caráter, tendo todas essas características acrescentadas à sua fé. E muitas vezes nós não estamos atentos, muitas vezes nós não estamos atinados à situação que está envolvendo aquilo que estamos vivendo e olhamos, por exemplo, existe um resultado na minha frente, existe algo que eu preciso alcançar, está ao meu alcance e existem várias barreiras acontecendo, existem vários problemas acontecendo e você não consegue identificar que isso é de Deus. E você acaba desistindo dentro do seu processo de alcançar aquilo que você deseja, porque você desiste frustrado, achando que Deus não está com você. Só que você ainda não compreendeu que o que Deus quer formar em você é um caráter. Deus não está interessado no resultado que você vai conquistar. Porque para Ele o que vale é o seu caráter. Essa é a vida de um cristão. Essa é a fé igualmente valiosa, que os discípulos conseguiram desenvolver caminhando com Cristo. E eu e você precisamos estar atentos, que dentro dos nossos processos de vida, nós vamos passar por situações onde a nossa fé está sendo provada. O nosso caráter está sendo desenvolvido, e não os nossos resultados sendo atendidos por Deus. Olha o texto de Romanos 5, a partir do versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a fé te justifica, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. O que esse texto está dizendo? A confiança é a mesma coisa que fé. E como é que a fé vai se desenvolver dentro de nós? A tribulação acontece, a perseverança é produzida, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz em você a fé.
seja, você não vai passar por problemas? Jamais. Você vai passar por problemas. Qual é a grande deixa de Deus em meio a tudo isso que nós estamos conversando? A tribulação vem para a sua vida, a fim de que você seja perseverante dentro da tribulação. A forma como você persevera dentro da tribulação faz com que você tenha um caráter aprovado, a ponto de Deus olhar para você e dizer: eu posso confiar em você. A confiança de Deus em nós, ela depende desse processo. Só que nós estamos formatados, nós estamos tão acostumados a algumas palavras que nos assentam, que nos acariciam, que dizem que porque somos filhos nós devemos receber tudo sem passar por problemas. Que porque somos filhos nós somos merecedores do melhor dessa terra sem passar por nenhum problema, sem passar por nenhuma prova. Irmãos, Deus não está interessado em te dar o melhor dessa terra, simplesmente por te dar. Ele quer te dar o melhor dessa terra uma vez que você tenha um caráter aprovado. Uma vez que você seja um filho fiel a Ele. Uma vez que você compreenda que todos aqueles atributos de fé, tudo aquilo que tem que ser acrescentado à fé, estão dentro de você. Está sendo desenvolvido dentro de você. Às vezes, irmãos, existem resultados nas nossas vidas que acontecem em problemas que Deus simplesmente vai liberar se você tiver domínio próprio. Dentro de um resultado que tem que acontecer segundos antes. E enquanto você não exercer o domínio próprio dentro de uma situação específica, você jamais vai alcançar o resultado. Essa sim é a fé que vê e não alcança nada. Porque não se deixou ser provada. Não se deixou ser aprovada. O seu caráter não está alinhado com Ele. O texto de 2 Pedro inicia falando do conhecimento da palavra. Irmãos, dentro de um cenário de aprovação de caráter, a sua perseverança, ela precisa vir à tona. Ela precisa aparecer. Ela precisa ser algo que Deus consegue enxergar. E tem muitos de nós que não conseguimos perceber aquilo que precisamos fazer enquanto estamos sendo perseverantes. Enquanto estamos passando por esse processo. A primeira atitude de um cristão que está passando por esse processo é ter frutos de boca. Você precisa ter frutos de boca. O que significa frutos de boca? É encontrar dentro do tesouro que está em você a palavra de Deus que mora no seu coração e simplesmente declará-la. Isso é fruto de boca. Foi por isso que nós conversamos no culto passado falando a respeito do desenvolvimento do Espírito em nós. O primeiro passo que Deus coloca diante de nós é o temor. O segundo passo do desenvolvimento do Espírito é o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser encontrado dentro de você, a fim de que dentro de um momento de perseverança, você seja capaz de externalizar isso verbalmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que a língua fala, a boca fala do que o coração está cheio. É o primeiro processo. É a primeira coisa que precisa acontecer. E como é que Deus vai saber que a palavra de Deus, dele está dentro do seu coração? E como é que Deus vai saber que você quer usar a palavra dele dentro da situação que você está passando? Fruto de boca. Então você precisa ser encontrado em você o conhecimento da palavra dentro do seu coração. Você precisa dar tudo de si para conquistar isso, é o seu tesouro. E uma vez que você conquistou esse tesouro, inicia-se um processo de perseverança, aonde Deus vai ver se o seu caráter é aprovado de acordo com o conhecimento que está dentro de você, para que Ele confie os segredos do reino a você. E aí sim as bênçãos vão nos atropelar. Aí sim nós seremos governantes das riquezas do reino. Uma vez que em nós for encontrado um caráter aprovado, uma vez que em nós for encontrado esse tesouro valioso no coração, uma vez que ele for verbalizado
porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, Deus vai entender que você está sendo perseverante dentro do processo, mesmo não vendo resultado algum, mesmo não vendo possibilidade alguma, você continua crendo e declarando a palavra de Deus na sua vida, até o resultado chegar. Um dos problemas do cristão é achar que a prova de Deus é igual à prova de um vestibular. Irmãos, se você fez vestibular e foi aprovado, você precisa fazer a prova de novo? Não. E nós muitas vezes corremos o erro ou entramos dentro dessa linha achando que uma vez aprovados por Deus, você não precisa mais ser aprovado. A prova de Deus é contínua, ela é constante, ela não para. É todos os dias. Se ontem você foi aprovado em domínio próprio, hoje você vai ser aprovado em domínio próprio. E amanhã você vai continuar precisando ser aprovado em domínio próprio. A questão é que uma vez que você começa, que você se acostuma com o processo, fica um pouco mais fácil, fica um pouco menos doloroso o fato de você precisar ter domínio próprio em situações complicadas. Mas não que você possa deixar de tê-lo. Você vai ser provado diariamente. A sua perseverança é uma característica da sua fé, que precisa estar acrescentada à sua fé. Você vai precisar perseverar todos os dias. Foi a canção que nós cantamos, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. É a cada dia. O sobrenatural do Senhor, ele precisa se mover na sua vida a cada dia, a cada momento. E muitas vezes nós estamos tão acostumados a ter uma vida cristã plena, tranquila, serena, que já não estamos atentos a algumas provas que estão acontecendo, algumas provações que estamos passando, a fim de que a nossa fé se torne uma fé igualmente valiosa. E muito pior ainda, às vezes canalizamos a nossa fé para resultados, ao invés de aprovações, de caráter. Não tem como, é impossível nós recebermos algo da parte de Deus sem que nós sejamos aprovados, sem que nós tenhamos um caráter aprovado diante dEle. E não existe outro segredo na Bíblia que faça com que eu e você consigamos conquistar esse caráter de outra forma. Irmãos, é dentro da tribulação e é sendo perseverante. É sendo perseverante. Eu já comentei aqui, acredito que foi na mensagem passada, que ano passado nós dois passamos por uma dificuldade muito grande com a nossa empresa. Essa empresa nasceu do coração de Deus. Eu recebi um sonho da parte de Deus, como que eu precisava formatar essa empresa. E nós formatamos ela, nós iniciamos ela. Tudo baseado naquilo que Deus disse. E de repente nós começamos a passar por um tempo, irmãos, de extrema escassez. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu tenho uma dificuldade comigo, que eu não consigo acreditar que o cenário social ele influencia a minha vida. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo crer nisso, porque, cara, se Deus é o meu Deus, então o cenário social não pode afetar a minha vida. Seja pelo meu trabalho ou seja por milagre, alguma coisa tem que acontecer. E dentro do processo, que foi bem doloroso, foi um tempo de silêncio de Deus, eu e a Fernanda chegamos a níveis muito próximos de desistir. O pastor Gabriel foi na nossa casa, e eu falei para ele, ele me incentivando a continuar, e eu falei para ele, pastor, acho que não é mais não. Não, continua. Eu falei, então eu vou continuar na sua fé, porque a minha já não existe mais. Eu falei, eu não tenho mais fé, eu não aguento mais. É impressionante, cara, quando tudo começa a dar errado, meu Deus, só dá para recorrer a Ele. Irmãos, e tudo dando errado, e você compreendendo a mensagem do reino dentro de você, você entendendo a mensagem do reino dentro de você,
E as coisas dando errado, e você declarando as palavras, e você falando, e nada acontece, e nada muda, e nada vai, e... Meu Deus! Irmãos, é perseverança de verdade. Não é assim 1, 2 dias. Não é um mês. Você vai ter que perseverar de verdade. Perseverar é várias vezes. Correr atrás mesmo. Na época nós estávamos ficando sem casa e sem empresa. Nós não tínhamos como alugar uma casa e nenhum imóvel para a empresa. Sem chance. Improvável. Não tem como. Banco nenhum nos dá crédito, porque o nosso rendimento foi baixo no ano. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade diante dos nossos olhos. Eu confesso para vocês que eu estava desesperado, sem saber o que fazer. E dentro desse processo, nós fomos entendendo essas questões de fé. E aí aparece um rapaz cego que você precisa ajudar. Aparece uma situação de família difícil, que você precisa ter domínio próprio, se manter sereno. Aparecem pessoas te cobrando porque você não conseguiu quitar as suas contas no dia certo. E você sabendo que a palavra de Deus diz que não é certo ficar devendo. As pessoas te cobrando, isso te machuca. E dentro desse processo, eu e a Fernanda orávamos: Senhor, não tem outra saída. Eu preciso da moeda na boca do peixe. Agora é só um milagre. Quando Pedro pescou a moeda na boca do peixe, ele trabalhou o mês inteiro? Você já se fez essa pergunta? Será que ele não trabalhou? Será que ele não fez nada? Será que ele simplesmente ficou parado aos pés de Jesus, e Jesus ensinando, e ele, sem ter recurso nenhum, ficou ali stand-by? Mas eu acredito que Pedro trabalhou. E não deu. Ele não conseguiu pagar o imposto dele. E o que Jesus fez quando ele trabalhou e não deu? Um milagre. E essa era a nossa oração. Falei: Senhor, nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui. Nós precisamos de um milagre. E dentro daquele momento delicado, dentro daquele momento de tribulação, nós declaramos esse texto: Pai, nós precisamos da moeda na boca de um peixe. O detalhe de encontrar a moeda na boca de um peixe é que Jesus não livrou Pedro do trabalho de ir buscar a moeda. Ele teve que ir pescar o peixe. Ele teve que exercer o dom dele, aquilo que Deus depositou nele, para conquistar aquilo que, por mais que fosse um milagre, estava disponível apenas na boca do peixe. E passando-se os dias, chegando o prazo de termos que sair dos imóveis, do imóvel, né? Procurando casas, e as mais baratas, as menores, para a gente poder respirar, nós encontramos uma casa na última semana, 2 últimas semanas, né? Nós encontramos uma casa. Essa casa estava toda destruída. Nós entramos na casa, a moça da imobiliária olhou e disse: olha, essa casa não está mais para alugar. Você não pode mais alugar essa casa, porque ela está toda destruída. Eu falei: não, calma. Vocês aceitam proposta? Aceito. Então nós vamos fazer uma proposta. O aluguel da casa era R$2.000 por mês. Eu fiz uma proposta de R$1.000 por mês, pela condição da casa, durante 24 meses. E eles aceitaram a proposta. Irmãos, a casa precisava de bastante trabalho. Mas o milagre estava ali. A casa não tinha fiação elétrica, estava sem piso, não tinha encanamento nenhum de hidráulica, não tinha janela na frente, as paredes todas destruídas. O cenário da casa era de uma casa abandonada, que enquanto ela ficou abandonada, ela foi roubada, não tinha maçaneta nas portas, simplesmente limparam a casa.
e depois de roubarem a casa, uma pessoa comprou a casa, dando um sinal de negócio, iniciou a reforma da casa. Depois de iniciar a reforma da casa, o cara desistiu do negócio e abandonou a casa meio quebrada. E quando eu entrei naquela casa, eu falei, é essa casa. Porque essa aqui é a moeda na boca do peixe. Deus vai nos dar algo. Ele vai fazer um milagre. Mas Ele não vai nos livrar do trabalho de ter aquilo que nós precisávamos ter. Irmãos, o terreno da casa tem aproximadamente 800 metros quadrados. E a casa tem mais ou menos 150 metros quadrados. É uma excelente casa. Somos merecedores disso? Nem pensar. Nem pensar. Agora, dentro do processo que nós passamos, eu acredito que nós fomos aprovados. Dentro da perseverança, do domínio próprio, do conhecimento, da piedade. São 9, né? Enfim, de todas as características que nós lemos. Detalhe, a janela da frente que não existia na casa, eu já tinha. A fiação da casa, eu já tinha. Você pode achar uma loucura, mas eu já tinha. O encanamento da casa, nós já tínhamos. Eu trabalho com móveis planejados, ou seja, os móveis da casa nós já temos. E eu sou meio metido a pedreiro, então eu faço as coisas. Nós estamos lá. Alguns anos atrás, para que nós pudéssemos comprar a máquina que nós temos hoje para o nosso trabalho, nós precisamos vender a casa que nós tínhamos. E eu vendi a minha casa, comprei essa máquina, e quando eu vendi a casa, eu vendi apenas o terreno. E eu desmontei toda a minha casa que tinha lá e guardei. E quando eu encontrei essa casa, eu sabia, ou eu entendi o motivo pelo qual Deus me fez guardar todas as coisas. Irmãos, a fiação são detalhes tão pequenos, mas que dá para ver o cuidado de Deus em tudo. A fiação que sai do poste e chega até na caixa de luz, sobrou 1 palmo da que eu tinha. Sem emenda, tá? Fio bonitinho. Irmãos, cuidado de Deus em todos os detalhes. Se eu estivesse simplesmente focando a minha fé no resultado que eu precisava alcançar, sem estar pensando ou sem estar atento aos sinais de Deus para um caráter aprovado, irmãos, eu não tinha conquistado a casa. Eu falei na mensagem passada que pouco antes da gente passar, ou durante esse processo que estávamos passando, um pouco antes de nós conseguirmos entrar na casa, eu encontrei um cego na rua. E eu fui afrontado pela pessoa que faz a contabilidade da minha empresa, dizendo para mim assim, cara, você está tendo que resolver um monte de problema. Você ainda tem tempo com um cego? Eu falei para ela, o segredo de todas as coisas está nele. Você que não entende. Eu entendo. O cego era o meu resultado. Eu precisava ter piedade por ele, eu precisava ter domínio próprio na minha vida para poder ajudá-lo. Eu precisava ter conhecimento da palavra de Deus para discernir o momento que estava acontecendo, a fim de conseguir me mover com a certeza de que Deus estava naquele lugar. Eu recebi até uma palavra profética dele. Irmãos, Deus não está preocupado com os seus resultados. Os seus resultados, Ele já tem, todos prontos para você. Ele está preocupado com o processo. A resposta que você dá dentro do processo é o que te vai ser aprovado. E Deus vai entender que Ele pode confiar em você. É assim que funciona. São as respostas de caráter que damos dentro dos processos que passamos, que nos fazem ser aprovados por Deus, a fim de que recebamos tudo aquilo que temos que receber. Que possamos viver a plenitude das coisas que Ele separou para todos nós. Em Ezequiel 33, a partir do versículo 11, diz assim: então lhes orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a se converter, se desvie do seu mau caminho e viva.
convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por esse motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios, o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do seu mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente, quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais das suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Olha só esse texto. Olha o que ele está falando. Irmãos, ele é processo do começo ao fim. Como nós falamos agora há pouco, a sua fé ela é provada diariamente. Ele está dizendo que se você tem uma vida correta, um caráter justo, não um caráter aprovado, presta atenção. Ele está falando que se você é uma pessoa justa, que tem um caráter justo, se em algum momento você perder a aprovação do seu caráter justo, você perdeu todas as suas boas obras. E você corre o risco de ir para o inferno. Agora, se um ímpio se converter do seu mau caminho e se alinhar com Deus, se alinhar com a palavra de Deus, se voltar para a palavra de Deus, se alinhar o caráter dele para a palavra de Deus, ele vai receber a aprovação de um caráter e vai para a glória. Olha que doideira isso. Irmãos, a sua fé ela é provada todos os dias, até o dia da sua morte. Nós não podemos desistir do caminho, nós não podemos desanimar desse caminho. Nós não podemos voltar atrás. A nossa fé precisa ser continuamente aprovada. Se em algum momento Deus olhar para nós e dizer assim, cara, você perdeu a sua fé, você se desviou do caminho correto, já era. Você vai perder a bênção. E por que isso muitas vezes acontece nas nossas vidas? Porque nós estamos canalizando a nossa fé para o resultado e não para o caráter. Nós estamos envolvendo a nossa fé naquilo que queremos conquistar e não naquilo que precisamos ser. Porque esse texto está dizendo que aquele que ser, aquele que for, a pessoa que estiver nessa condição, este vai entrar. Aquele que estiver com o caráter aprovado, este vai entrar, independente do que tenha, independente do que conquistou, independente da bênção que eu derramei. Ou seja, o caráter é o que vai sobrar nas mãos de Deus. O seu caráter, o meu caráter. E nós precisamos começar a dar glórias a Deus pelas tribulações. Irmãos, não é fácil. Não é molezinha. Mas é um processo. E é de Deus. E nós precisamos aprender a nos alegrar com isso. Quando eu falei no culto passado a respeito do dízimo, que nós precisamos restaurar a alegria de submeter as nossas finanças a Deus, é exatamente isso. Por quê? Porque Deus ele quer ver o seu caráter. Ele não quer ver quanto você tem de dinheiro. Ele quer ver se você é uma pessoa alegre em ter as suas finanças submetidas a Ele. E não o quanto você traz. Ou o quanto você consegue gerenciar de recurso. É só o seu caráter. E ainda digo mais, talvez a multiplicação do recurso que você coloca aqui, ela só é condicionada ou ela só vai acontecer de acordo com a forma como você traz. O texto diz que multiplica aqueles que dão com alegria. Está linkando a sua bênção financeira, está linkando o seu resultado com o seu caráter. Com a forma como você se desenvolve. Irmãos, o caráter nada mais é do que o desenvolvimento prático daquilo que você conhece. A aplicação prática daquilo que existe dentro de você.
Deus precisa conhecer as suas práticas. Deus precisa conhecer qual é o tesouro que está no seu coração, e Ele precisa ver você externalizar isso. Senão não tem como. Provérbios 1:1 diz assim, a partir do versículo 2, não pode ser a partir do versículo 1 mesmo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio, se lhe der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha como fecha dentro das duas últimas mensagens a respeito de sabedoria. O seu caráter está 100% alinhado com o fato do Espírito Santo se desenvolver dentro de você e com o fato de Deus vir buscar a sabedoria que tem que estar em você. Você consegue compreender? Irmãos, você precisa começar a olhar as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, sem exceção. Todas elas. Todas elas. Esses dias um rapaz bateu no meu carro. Eu desci do carro, olhei para o carro e falei: Deus, o que é que isso tem a ver com a cooperação do bem aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso tem a ver? Ele bateu em 4 carros. O meu foi o segundo. Ele fez um strike na rua. E não caiu ainda, glória a Deus. Eu desci do carro, a primeira moça que foi atingida desceu, foi lá, olhou, deu um sermão no menino. Falou: seu sem juízo, tenha juízo. Não vou te cobrar nada no meu carro, mas tome tento. Nem tinha feito nada no carro dela. Eu olhei para a situação, olhei para a forma como a moça reagiu. Eu falei: eu vou fazer igual. Eu vou liberar o rapaz. Você fez por querer? Não, né? Não fez. Então tá bom, eu vou te liberar. Pode ir embora. Irmãos, será que valia a pena, por um descuido da parte dele, que está andando de moto, está correndo porque está atrasado, porque provavelmente deve estar complicada a situação dele, valeria a pena eu tirar um recurso dentro da casa dele? Porque ele bateu no meu carro? Não vale a pena. Se o carro fica amassado, mas você está bem? Então vai em paz, irmão. Esses dias atrás a gente precisou arrumar a geladeira. Nós ficamos 3 meses sem geladeira. Vocês olham pra gente e não parece essas coisas, né? Mas acontece lá em casa. Tiago Santos falou aqui, né? Todo mundo olha você e diz que você está bem, né? Mas no fundo você está frustrado. É verdade. 3 meses sem geladeira, a Fernanda olha. Falei: meu Deus do céu, amor. Liga o frigobar. Nós se virando sem geladeira. Aí nós encontramos um rapaz. Nós ligamos na assistência da Electrolux, custava R$880 para arrumar a geladeira. Nós achamos um rapaz que chegou lá em casa. Por telefone ele falou: eu já sei qual é o problema da sua geladeira, ele vai te custar 390. Falei: qual é desse cara, né? Falei: venha, chega aqui, vamos lá, vamos arrumar a geladeira. Aí ele começou, o pessoal da Electrolux que foi lá desmontou a geladeira e deixou desmontada. Já fiquei indignado. Foi embora. Aí o rapaz chegou, se ajoelhou, começou a arrumar o que os caras tinham desmontado, dizendo que ali não tinha problema. Aí ele falou que tem uma plaquinha na frente da porta do freezer que umedece depois de 10 anos de uso. Faz 10 anos que nós estamos casados, tem que dar problema na geladeira.
a plaquinha oxida, porque já vou dar um ensinamento técnico aqui, viu? O revestimento de dentro da porta não consegue mais isolar a umidade que sai de dentro dela. E aí ele falou: Tiago, se eu colocar essa plaquinha aqui na frente, daqui 3 meses você vai me ligar de novo. Mas se eu não colocar ela aqui na frente e colocar ela em cima aqui, eu isolo ela, eu coloco um plástico nela, e eu isolo ela aqui em cima da geladeira, tua geladeira vai funcionar pro resto da vida. Falei, 30 anos de casado? 30 anos de casado, então pode fazer. Deixa a plaquinha em cima da geladeira, não tem problema. Irmãos, eu paguei 450 pelo serviço, porque era o que eu tinha em casa aquele dia. O meu desejo era pagar os 880 que a Electrolux me cobrou. O rapaz saiu de lá assim, como isso? Eu falei, irmão, nós precisamos de mais pessoas igual você, que estejam interessados em resolver o problema um dos outros e não simplesmente ganhar dinheiro. E por isso eu quero abençoar a sua vida. Vocês estão entendendo? Irmãos, nós precisamos viver essa realidade de reino. Nós precisamos compreender que Deus não está interessado no resultado. O resultado Ele já sabe qual é. Agora, quais são as respostas que você dá dentro dos momentos de tribulação, com perseverança, de acordo com a palavra, é o que vai fazer você triunfar. É o que vai fazer você andar sobre as águas. É o que vai fazer você ver os milagres de Deus acontecendo. É o que vai fazer você jogar a sua isca e vir um peixe com uma moeda na boca. Irmãos, eu também não posso deixar de dizer que durante todo o processo que nós estávamos passando de dificuldade, de tribulação, lá no fundo, sempre teve uma esperança e uma certeza de que Deus ia resolver as coisas. De que Deus ia fazer. E aí, de repente, em alguns dias, nós começamos a entender algumas coisas e as coisas vão ficando mais fáceis. As coisas vão ficando mais palpáveis. A sua certeza e a sua confiança em Deus, ela começa a se tornar muito mais sólida quando você começa a perceber que o seu caráter aprovado está sendo de fato aprovado por Deus. Só que Ele não vai pedir para você fazer isso num momento fácil. Senão não seria por fé e nem por perseverança. Num momento tranquilo, num momento, tá tudo susse. Eu posso dar um pouco a mais para o rapaz que veio arrumar a geladeira. Está tudo tranquilo, eu posso liberar o rapaz que bateu no meu carro. Não está. Só que é dentro desse momento que ele vai ver onde está meu coração. Fazendo a rescisão dos meus funcionários, tem um cego na rua. Estava tudo tranquilo? Não estava. Situação complicada. Mas é no meio da tribulação e com perseverança que eu tenho que dar a resposta certa à lei. Ame o próximo como a ti mesmo. Irmãos, se eu fosse o rapaz que conserta a geladeira, eu gostaria de ser abençoado por ser honesto? Sim ou não? Se eu fosse o rapaz da moto que tivesse complicado, atrasado, talvez eu não perguntei para ele se ele trabalhava em quantas empresas. Eu gostaria de ser liberado de uma imprudência? Sim ou não? Por causa talvez de uma necessidade que está empurrando ele? Sim. Nós estamos muito mais atentos àquilo que nos causa prejuízo do que aquilo que nos faz ter um caráter aprovado. Irmãos, Deus pode me dar muito mais dinheiro do que simplesmente o que eu ofertei na vida de um rapaz que conserta a geladeira. Simplesmente por causa do caráter. E não pela quantidade que eu quero, ou que eu desejo, ou que eu preciso. Porque com base simplesmente em crer na existência de Deus, todas as suas necessidades já são satisfeitas. Dentro desse processo, nós estávamos grávidos da Gabriele. E a situação estava tensa. E a Fernanda queria ter parto normal. E a Gabriele estava sentada. Então, teria que ser uma cesariana.
Aí, dentro daquela semana em que nós estávamos para receber essa notícia, eu e ela tomamos uma posição diante da palavra de Deus, dizendo a Deus que nós nunca mais iríamos orar por necessidades. Nós não oramos mais por necessidades. A casa nós recebemos sem orar por ela. Como? Em Tiago está escrito que nós, seres humanos, somos incapazes de saber aonde nós vamos ou aonde nós iremos para conseguir gerar recursos. Antes de você achar que você é capaz de conseguir gerar recurso através daquilo que você conhece ou do lugar onde você deve submeter os seus planos a Deus. E esse é o cenário da minha empresa. Hoje, nós simplesmente submetemos os nossos projetos a Deus. Nós submetemos o nosso trabalho a Deus porque nós entendemos que não adianta, dentro da sabedoria que eu tenho, ir aqui ou ir ali, visitar um cliente aqui ou visitar um cliente lá para adquirir recurso. Todos os dias pela manhã, Senhor, nós submetemos a Ti tudo o que vamos precisar fazer hoje. E nós não oramos mais por necessidade. Está escrito nesse texto, está escrito em outros textos também. O texto do pardal, né? O pardal? Ou a ave? É o pardal, né? Se Deus alimenta até o pardal, Ele não vai cuidar das suas necessidades? Se Deus veste até o lírio do campo, Ele não vai cuidar das suas roupas? Ele vai. Ele vai cuidar. Nós que não conseguimos crer nisso. Nós que botamos em xeque o fato da existência de Deus verdadeira em nossos corações, porque ficamos orando por causa de necessidades. Quando você ora por uma necessidade, você está dizendo, Senhor, eu não sei se de fato o Senhor existe. Agora, quando você submete os seus planos a Deus, irmão, eu garanto para você que milagres acontecem. Eles acontecem. E é tão grande o milagre que eu tenho até uma mesa de sinuca lá já. Mas eu sempre sonhei em ter uma mesa de sinuca em casa. Sempre sonhei. Nunca tive coragem de comprar. Surgiu. Não tirei R$1 do bolso. E a mesa está lá. Irmãos, Deus é perfeito. Nós que precisamos aprender como nos relacionar com Ele. Nós que precisamos entender como é que as coisas funcionam dentro do reino dEle. E nos desfazer daquilo que nos faz funcionar todos os dias. Eu falei tipo o Joe agora, né? Faz funcionar. Nos faz funcionar todos os dias aqui dentro da terra. Deixa eu continuar o testemunho da Gabriele. A Fernanda chegou em casa chorosa, porque ela estava sentada e ia ter que passar pela cesariana. Nós tínhamos acabado de entender o princípio de submeter a Deus às situações. E a única coisa que nós fizemos foi, Senhor, nós submetemos a Ti o resultado. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Faça a sua vontade. E descansamos. Uma semana antes, de forma improvável, ela foi no obstetra. O cara tentou achar o coração dela no lugar onde ela estaria sentada e não estava mais. Ela simplesmente virou, se encaixou e nasceu de parto normal. Submeta a Deus e deixe Ele fazer. Mostra para Ele que durante esse tempo que você está passando pela tribulação, você acredita na palavra dEle. E declara a palavra dele na sua vida. Irmãos, uma das maiores dificuldades que nós cristãos temos é continuar declarando a promessa de Deus nas nossas vidas. É continuar declarando uma palavra profética que foi lançada sobre a sua vida. E por causa de todas essas tribulações, você, ao invés de demonstrar a Deus um caráter aprovado, a fim de que Ele possa confiar em você e tornar real a palavra, você se frustra e desiste de Deus. Aquela fileira ali, ó, como é que foi lá no retiro? Aquela fileira ali, ó, aqueles rapazes ali, ó, todos serão levantados. Foi assim?
Caminha. Vai ter tribulação. Vai ter dificuldade. Não vai ser fácil. Agora prova para Deus que você confia nele. E você vai ser levantado. E não deixa de declarar. Está tudo errado, está tudo difícil. Mas eu vou ser levantado. É assim que funciona. Irmãos, nós precisamos entrar nessa realidade, nós precisamos entrar nessa ambiência de reino, nós precisamos entrar com certeza, com convicção, de coração, de mente, das coisas do reino, como elas funcionam. Irmãos, eu não oro mais por vendas. Eu oro por que Deus faça a vontade dEle. Eu estou até desistindo de escolher carro já. Pai, não quero mais. O que vier veio, tá bom. Serve. Deus não está preocupado com isso. Não é isso que vai acontecer. Quando eu chegar diante dele, ele vai olhar, vem aqui, filhão, você tem um caráter aprovado. A sua fé é igualmente valiosa, porque dentro da sua fé você foi aprovado no processo de domínio próprio, no processo de perseverança, no processo de virtudes, no processo de amor, no processo de piedade, no processo de conhecimento, em todos os processos que tornam a nossa fé valiosa diante dele. Então vem, entra. Só que para isso, irmãos, nós precisamos nos desfazer da cultura desse mundo e entrarmos na cultura do reino de cabeça. Porque não tem como levar as duas juntos. É impossível. Quando Jesus diz que não tem como servir a dois deuses, é isso que ele está dizendo. Não tem como você ter uma vida na terra e uma vida de reino. É impossível. Ou você vive uma vida que consegue plantar e colher recursos do reino dos céus, ou você vive uma vida que consegue plantar e colher recursos da terra. Não tem como caminhar com as duas juntas. Não vai acontecer. Então eu e você precisamos abrir os olhos, abrir os ouvidos, entender com o coração o que fala a mensagem do reino, e, irmãos, sermos ousados em manifestar o sobrenatural de Deus. E manifestar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos acreditar que o sobrenatural existe nas pequenas coisas. Irmãos, há umas 4 semanas atrás eu estava sem grana e sem almoço. Não tinha dinheiro para comprar meu almoço. Aí tem um rapaz que trabalha lá na empresa e o garoto levou um empadão. Empadão. E eu estava trabalhando numa parte da empresa, ele estava trabalhando no escritório, ele desceu para esquentar o rango dele lá. E ele gritou de lá: Tiago, você tem almoço? Eu falei: ó Deus aí. Eu falei: não. Você quer? Aí o meu orgulho disse: não, não precisa. Aí Deus disse assim: mas eu vou deixar aqui para você. Irmãos, eu não preciso de dinheiro no bolso. Meu almoço surge. É assim que acontece. O mais improvável dos rapazes, o que menos ganha na empresa, foi usado por Deus para prover o meu almoço naquele dia. Nós precisamos viver a realidade do reino com alegria. Irmãos, eu estou entendendo o que significa passar pelo processo com um caráter pleno, com um caráter reto, confiante em Deus, independente do que aconteça. Eu sempre desejei uma vida tranquila, finanças resolvidas, tudo bem certinho, tudo bem esquadrinhado. Sempre fui até organizado para isso. E nunca deu certo. Porque eu fazia uma oração dizendo: Pai, eu quero viver o teu reino, aconteça o que acontecer.
Irmãos, para viver o reino, algumas coisas têm que sair da planilha. Vai ficar bagunçado. Tem conta que não fecha. Tem conta que não dá certo. Mas você tem que crer que tudo vai dar certo. Amém? E romper em fé não é simplesmente abrir. Não é um negócio que você pega um Cheetos ali e tchuf, né? Aquele lacre fácil, né? Que você abre a bolacha. Romper é romper mesmo. Tem que arrebentar tudo. Tem que quebrar tudo. Tem que ficar só o pó. Aí a coisa acontece. Irmãos, que nós possamos ter um caráter aprovado diante dele e uma fé igualmente valiosa, com todas essas características acrescentadas, a fim de que o Pai possa confiar em nós as riquezas do reino dele. Amém? Let's go. Vamos mais uma vez romper em fé aqui. Queria convidar você a se colocar em pé. Em Apocalipse 14, a partir do versículo 2 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Irmãos, nos últimos dias, esse texto está escrito em Apocalipse. É uma conversa de Jesus falando a respeito das igrejas. E aqui ele está dizendo algo que ele veio buscar. Aqui está a perseverança dos santos. Uma perseverança dentro de uma tribulação que faz você ter um caráter aprovado diante dele. O versículo 19 diz assim: e na vossa perseverança, na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Está escrito em Lucas 21, 19. Irmãos, é dentro da sua perseverança que você vai confirmar a sua confissão em Cristo, a salvação da sua alma. Então persevera dentro da tribulação, do jeito certo, as respostas a Deus, as respostas que Ele precisa. Entenda que a resposta que Ele precisa é a do seu caráter.